Está no ar o consultório eleitoral do Dr. Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Doutor Campanha, o podcast que explica para você o marketing político. Tudo bem, José Carlos Menezes? Tudo bem, Justino, Cleiton, ouvintes da Rádio Brasil Atual? Tudo bem, Cleiton Bozon? Tudo bem, Justino? Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual? Muito bem, e como sempre o programa tem o patrocínio da consultoria política Doutor Campanha. Vá ao doutorcampanha.com.br e veja lá o que precisa fazer, para vencer as suas eleições desse ano, as eleições do seu candidato. Os serviços são oferecidos por consultores de larga experiência, como José Carlos Menezes, e especialistas no mundo digital como Cleiton Bozon. Mas chega de conversa, vamos avançar. Cleiton, preste atenção. Preste atenção. Cleiton, em que os nossos e nossas queridas e queridos ouvintes devem prestar atenção nesta semana? Justino, a gente sabe que as pessoas hoje valorizam muito vídeo, já tem muitos dos nossos ouvintes e ouvintes que começam a produzir vídeo, porque vídeo é muito importante, mas cada vez mais é importante prestar atenção em áudios. Não só a ideia de podcast, mas a ideia de você fazer áudios curtos e como distribuir esses áudios curtos por e-mail e por serviços, por plataformas de mensageria. As pessoas cada vez mais estão ligadas em áudios e estão acompanhando e ouvindo áudios. Então, o que é plataforma de mensageria, Cleiton? O que é isso? WhatsApp, Telegram, tem várias plataformas hoje de mensageria. O próprio SMS, hoje em dia você consegue, no SMS, que as pessoas usam menos no Brasil, mas você pode compartilhar áudio, você pode compartilhar vídeo, utilizando o SMS do seu celular, por exemplo. Tudo isso é o Signal, tudo isso é plataforma de mensageria. Eu tenho percebido que algumas pessoas têm evitado escrever, por exemplo, no SMS, no WhatsApp, e preferem mandar áudios. Isso funciona, Menezes? Eu detesto os áudios no WhatsApp. O cara começa assim, ontem tal, quando eu ia passando lá na rua, aí você fica esperando o que é que ele tem a dizer, e toma ele conversa, porque no áudio fica mais comprido, né? Mas é verdade, as pessoas estão usando muito áudio, e escrever também é mais difícil, né? Então fica mais fácil mandar o áudio. Tem outra vantagem do áudio, que você manda de qualquer lugar, está pendurado no buzu, está dirigindo o carro, está enfiado em algum lugar que fica difícil de digitar, manda o áudio. É uma tendência, não tem a menor dúvida. O áudio é tão tendência que o WhatsApp e outras ferramentas de mensageria, eu vou me referir a ferramentas de mensageria, senão ter que citar aquele monte de ferramentas. Então, perfeitamente. O WhatsApp, se vocês prestarem atenção, eles conseguem acelerar, eles desenvolveram uma uso sempre, o 2. De acelerar os áudios para um e-mail e 2. Para você ver quando você vê que uma coisa é tendência, já é mais do que tendência, está sendo muito usada, é quando se desenvolve uma ferramenta para melhorar aquele... Eu amei essa ferramenta, cara. Justino, vamos para o tema da semana? Vamos para o tema da semana, Cleiton Menezes e queridos ouvintes da Rádio Brasil Atual. O tema da semana. Bem, pessoal, e o tema da semana continua na nossa lista das coisas que as campanhas modernas vitoriosas não podem deixar de fazer neste ano. E a gente, mais uma vez, conversa com Eloy Pietar, ex-prefeito de Guarulhos, ex-deputado estadual, ex-vereador, uma pessoa
que participou de muitas campanhas vitoriosas, mas que não venceu todas as campanhas, porque ninguém vence. Não é isso, Eloy? Claro, a maior parte das campanhas que eu participei eu venci, mas teve outras que eu perdi. Por exemplo, em 1986, eu fui candidato a deputado federal, né? Mas ali era a eleição para constituinte também. E aí eu sabia que não tinha chances de ser eleito, mas o PT, à época, nós precisávamos eleger o máximo de parlamentares, ainda era aquele PT nos seus inícios, assim, com toda aquela garra, aquela disposição assim para a luta, para as batalhas, etc., e aquela generosidade das pessoas, e eu fui candidato e não fui eleito, né? Agora, quando eu fui candidato a vereador e fui eleito, isso antes de 1986, lá em 1982, eu já tinha pelo menos uns 6 anos de atividade intensa nos bairros, na minha região da cidade, participando das lutas por condução, por abastecimento de água, por asfaltamento, por creche, por escola, etc. E nós tínhamos também um jornal chamado Repórter de Guarulhos, né, que eu participava, colocava matérias lá, buscando lá na base social, e essa base fez com que eu fosse eleito vereador. Ô, Eloy, replicando para o momento atual, né? O jornal do qual você participava hoje seria uma presença nas redes sociais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Lá naquela época, no Brasil, nós não tínhamos esse trabalho, essa forma de comunicação, né? Mas hoje seria isso. Mas, vejam, em torno de questões objetivas, demandas da sociedade, lutas da sociedade, e isso é que hoje, eu diria, é diferente em termos da maneira com que você chega às pessoas, mas não é diferente da maneira com que você cria empatia com as pessoas. Eu acho isso super importante que a Eloy está falando, porque essa coisa de redes sociais criou um mito de que parece que você pode se candidatar e você não precisa de base social, né? Você sequer precisa de de propostas muito objetivas, porque não existe a base social só existe na área física, presencial, e que é uma lorota, né? Essas pessoas que se elegem também, basicamente, via internet, elas procuram a base social, que né, quem mexe com a internet chama de nicho, né? Nicho, não um nicho e tal. Mas é a mesma coisa, né? Sem base social, sem proposta clara, ninguém vai para lugar nenhum. A proposta pode ser ruim, mas precisa da proposta. Mas esse pessoal da internet, ele faz parte do que em outros carnavais a gente chamava de políticos de opinião, né? Que são aqueles que não têm necessariamente uma base territorial. A gente tem mas tem uma base social, né? Sim, mas são os políticos de opinião. Quando a gente pensa na extrema-direita, que elege muita gente desse povo da internet, essa base são os odiadores da política, né? A gente pode ver que sempre são aquelas figuras que estão com raiva, que estão ressentidas, que são mobilizadas, mas não deixa de ser um político de opinião, que é aquele que não tem necessariamente uma base territorial. Estou falando besteira, Eloy? Não, normalmente... Não, territorial talvez não, mas social sem dúvida, né? É a mesma coisa. A base social dessa pessoa é a base de ser contra. Né? Isso aí. É a Aliás, base pessoal, de desfazer do governo, desfazer dos outros, etc. E gozado, né? Como tem muita gente que adere a isso, né? Eloy, aproveitando, Eloy, que você puxou esse tema, eu queria fazer 2 observações. A primeira é que aqui nós temos concordância que a internet permitiu voltar o voto de opinião que estava desaparecendo
no final dos anos 90, início dos anos 2000, com a força territorial dos mandatos. Então, estava cada vez mais difícil, antes da internet, quem defendia uma causa, quem não era paroquial, regionalista, se eleger, né? Tanto é, a gente viu que foram sumindo os Florestans Fernandes, né? E outros parlamentares que tinham uma coisa muito de ideias, né? Não era de regionalidade, não que o regional seja menos importante. A internet trouxe de volta essa possibilidade de quem quiser defender um tema, e a gente viu que a direita, os negadores da política estão fazendo muito bem, ocupando muito bem esse espaço. E aí eu pergunto, Eloy e amigos aqui, os progressistas também estão usando bem esse espaço de opinião? Não. Eu acho que eles perderam, digamos, na partida disso aí. Né? Concordo. Eles perderam... Por quê? Veja, porque a proximidade física também é muito, muito importante. Né? E a esquerda tinha se acostumado, né, com essa proximidade física. A direita, principalmente a extrema-direita, que estava no porão, né, e sem, inclusive, coragem de dizer que era de direita, né, ela viu um caminho aí e se aproveitou dele. Ô, Eloy, porque é melhor odiar à distância, né? Ah, sim, claro. Agora veja o seguinte, eu sou professor e dei aula, por exemplo, todo ano passado, para cursinhos preparatórios ao Enem, à distância. Mas a aula presencial é outra coisa. É outra coisa. Você vê se o aluno está dormindo, a aluna está dormindo ou não está, se está indo bem ou não está, se as pessoas te perguntam, as pessoas te chamam. E então, na verdade, nós vamos ter que achar esse equilíbrio entre não ficar para trás nas redes sociais, mas também não ter aquele distanciamento que só, digamos, tem mais sucesso quem odeia, né? Entende? Isso. Agora, Eloy, aproveitando, nós aqui no nosso Doutor Campanha, a gente sempre defende que a campanha tem que ser digital e tem que ser presencial. Na eleição passada de 2020, a campanha presencial foi muito difícil porque o Covid estava a 1000 por hora. O Covid não passou, mas as pessoas aparentemente estão voltando à atividade. Como é que você vê para esse ano, para as eleições desse ano, esse balanço entre presencial e online da campanha? Eu acho que vai ser um desafio saber o equilíbrio disso aí, né? Vai ser um desafio, porque as pessoas se desacostumaram, de certa maneira, exceto toda uma base, por exemplo, os trabalhadores do comércio, os trabalhadores de fábricas, os trabalhadores de transporte coletivo, esses nunca conseguiram fazer o isolamento social. Né? Agora tem determinadas profissões passaram a ter esse isolamento. Então, eu acho que você tem que retomar, achar os motoristas de ônibus no ônibus, achar os moradores nos seus bairros, achar o pessoal do comércio nos seus comércios e, ao mesmo tempo, achá-los também através das redes sociais. E assim a gente termina agradecendo ao Eloy Pietais, prefeito de Guarulhos, a sua participação no nosso programa. Eloy, você está convidado para vir com a gente aqui a hora que quiser. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? E um abraço a todo mundo aí da Rádio Brasil Atual. E agora vamos ver o que José Carlos Menezes trouxe na mochila. Cada um de nós agora tem que chegar perante o povo brasileiro e abrir a sua mochila. Cada um tem que mostrar o que tem dentro dessa mochila. Provérbios da política. Os ditados que estão na boca do povo.
Então, gente, hoje eu não trouxe exatamente um provérbio da política, mas eu fui atrás. Eu estava lendo um artigo de um cara chamado David Brooks no New York Times. Eu sou fina, né? E aí tinha lá ele estava citando um poema de um camarada chamado William Yeats, que diz o seguinte: aos melhores falta toda convicção, enquanto os piores estão cheios de uma intensidade apaixonada. Acho que isso retrata bastante a política brasileira, né? Mas eu queria dizer comentar isso de uma outra forma. Se esse trecho desse poema eu tivesse lido ele há alguns tempos atrás, alguns meses, eu concordaria em número, gênero e grau. Hoje, eu acho que com a guerra da Ucrânia, mudou um pouco isso, certo? Eu acho que os melhores começaram a aparecer. E aí eu tenho a esperança de que isso seja realmente um movimento que ganhe o mundo e principalmente o nosso país. Muito bom, bela exposição. E ficamos por aqui até a semana que vem. Tchau. Abraço. Tchau, gente. Este foi o consultório eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Para ouvir de novo, vá ao Spotify e digite Doutor Campanha.